Seja bem-vindo ao canal Reflexões e Caminho. E vamos dar continuidade à reflexão acerca da religião Umbanda, né, que já exploramos algumas considerações em outro vídeo. Foi falado aqui que a Umbanda é uma religião genuinamente brasileira. Mas baseado em que nós usamos essa afirmativa? Ora, a gente pode identificar com clareza 5 grandes influências na composição dessa religião nacional. Bom, primeira influência, nós temos a influência indígena, né, sobretudo do tronco tupi. Né? Para essa influência, Deus é chamado de Tupã, né, ou Yamandu, né, ou Nhunduruçu, dependendo da vertente que pratica a Umbanda, né, dependendo da sua vertente. A segunda influência é a da cultura negra banto, que veio das regiões do Congo, de Angola, Moçambique, né, que aliás são os pontos de origem dos primeiros escravos a chegar, né, no território brasileiro. Por isso que temos, né, por exemplo, o pai Joaquim de Angola, né? É uma referência, né, a uma localidade, a um ponto geográfico. A segunda influência, ainda negra, né, é a da cultura iorubana. Foram os negros que vieram pouco após, né, a chegada dos negros da etnia, do grupo étnico Banto. Esses negros, né, deixaram a sua marca nomeando os orixás. Ogum, Xangô, Yansan, né? Oxum, Oxóssi. Junto dos iorubanos vieram os negros da região do Daomé. E eles trouxeram, né, a espiritualidade que chama-se, né, de Obaluaê, né, Omulu, Nanã, certo? E outros. Enfim. A outra influência que nós temos é a da Igreja Católica Europeia, né? Através dos santos, né? São Jorge, São Sebastião. São Jorge é sincretizado na Umbanda, em algumas práticas de Umbanda, com o Orixá Ogum, né? São Sebastião com o Oxóssi, e por aí vai. Né? Não me compete a enumerar um a um, porque também não sei. Né? Mas é interessante ver que muitos altares da Umbanda, chamado de Gongá ou Peji, são imagens de santos católicos, onde a gente verifica um sincretismo. Né? Como nós brasileiros somos frutos de uma mistura de etnias, a Umbanda ela personifica isso com muita clareza. Outra influência branca e europeia, né, é o espiritismo kardecista. Dito kardecista, né? Reproduzir uma expressão que muitos umbandistas falam. Na minha pesquisa eu ouvi muito isso. O espiritismo é uma doutrina, uma filosofia e ciência organizada na Terra por Allan Kardec e que entra na formação do umbandista. Por quê? O espiritismo vai explicar as relações do mundo espiritual, as leis divinas, a mediunidade, tem um estudo mais aprofundado do Evangelho do Cristo, e tudo isso o umbandista ele absorve. Né? Então são as grandes influências da Umbanda. Por isso que é uma religião que vai ter sempre uma modalidade de prática, sempre um templo de Umbanda que vai se ajustar a um determinado grupamento de pessoas. Ela é fluida, não é? Um templo de Umbanda, ele tem diferenças para outro templo de Umbanda, mesmo sendo aquela espécie de família, né? A mãe de santo ou a zeladora de santo formou uma nova que abriu a sua casa, e pode ter uma diferença entre elas, sim. Por que não? Né? Porque aquele novo grupamento vai se ajustar às pessoas que vão passar por ali. Sempre com o norte. O norte é Cristo. Então, a Umbanda ela tem essa característica dinâmica, bem definida, né? De valorização
cultural, né? E que objetiva sempre o crescimento do seu adepto, né? E no bojo do crescimento do seu adepto, o crescimento da sociedade, desenvolvimento do planeta. Um umbandista trabalha também para facilitar, ajudar a transição planetária. Todos os umbandistas que eu conheço trabalham com esta preocupação, inclusive eu, né? E é interessante frisar, né, que o espírito que trabalha na Umbanda não tem nenhum impedimento de trabalhar num centro espírita, numa igreja. Muitas vezes eles mudam até a sua aparência perispiritual, né, para ser mais aceito. O espírita, estranhamente, ele pode conviver com um espírito de aparência de padre, guru indiano, monge budista, de freira, né? Mas no preto velho a pessoa já fica estranhamente preocupada. O espiritismo é libertário, então a gente tem que mudar algumas preocupações nossas, né? Até porque, se a gente observar, em vários livros publicados pela FEB através de médios confiáveis, nós temos Exu trabalhando, né? Tem um livro de André Luiz, não me recordo o nome agora, em que ele está no cemitério, ele conversa com um espírito que trabalha lá a respeito de uma moça doente, né, que está presa a seus restos mortais. É exatamente a caracterização, inclusive pelo diálogo narrado ali nessa obra, né, que se trata de um espírito chamado na Umbanda de Exu, né, pela função que ele lá exerce, né? Nas obras de Ivone do Amaral Pereira, esse eu lembro claramente, Memórias de um Suicida, a gente vê indiano, a gente vê espírito com armadura, com espada, com lança. São os espíritos que também se manifestam na Umbanda. Muitas casas espíritas foram fundadas por caboclos, sem cocá, sem guia, né? Às vezes até pedindo apenas um jaleco, às vezes nem isso. Muitas casas, né, espíritas. E o passar dos anos faz com que as pessoas ali vinculadas esqueçam desse detalhe, né? Então a gente tem que desmistificar isso também. O espírito adota a aparência e a linguagem que nós precisamos ouvir. Então essa é a contribuição de hoje. Este é o programa de hoje, uma continuação do programa anterior, né? Fica a reflexão, fica até um convite, uma espécie de desafio, né, para quem assiste ir a uma sessão de Umbanda, conversar com o guia de Umbanda se nunca o fez, né? Faça perguntas doutrinárias, né? Ouça o que o guia tem a dizer. Faz uma entrevista, né? Até porque as pessoas imaginam que a Umbanda é só para resolver problema material. Muitas pessoas hoje estão muito bem orientadas, mas chegaram à casa de Umbanda falando sobre dor de amor, problemas financeiros, que muitos espíritos falam, isso é mesquinharia. Para que perder tempo? O que é mesquinharia para um pode ser de suma importância para outro. Não podemos discriminar. A Umbanda não discrimina ninguém. Ela ouve a todos e orienta. Está num livro nosso que vai ser saído alguns casos nesse sentido. Pessoas que chegaram buscando coisas mesquinhas e materialistas e hoje são ceareiros extremamente espiritualizados. Então, mais uma proposta aí para aquele que assiste. Até o próximo programa.